queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? A paz de Jesus. Hoje já estamos no nosso quinto encontro. Falaremos um pouquinho sobre o Senhor da vida. E assim, como todos os nossos encontros, eu convido a você a cantar conosco essa bela canção que fala exatamente sobre a ressurreição de Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos lá então, cantar juntos? Vamos lá. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Após então cantarmos juntos essa bela canção, falando sobre a ressurreição do Senhor, falando dessa certeza que nós temos, na vida eterna, porque Ele vive, temor não há. Vamos começar o nosso encontro pedindo que Deus abençoe a nossa vida, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos entender e compreender as palavras de vida eterna que o Senhor tem para nós. Invocando a Trindade Santa, vamos iniciar o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E hoje rezaremos então o Salmo 29 como a nossa oração inicial. E a nossa resposta será: Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente vou louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei-nos que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora é o momento, meus queridos amigos e amigas, de lembrarmos um pouquinho do encontro passado. Vocês se lembram? Com certeza sim, Nós falamos sobre a barca de Jesus. Vocês se lembram daquela leitura do Evangelho que nós proclamamos na catequese passada, em que Jesus estava na barca com os seus discípulos, só que Jesus estava dormindo. E aquela barca passava por uma tempestade, aquelas ondas, os ventos fortes. E os discípulos, com medo de naufragar, acordaram Jesus. E aí Jesus diz: Ei, homem de pouca fé, até quando
vocês vão agir desse modo? Que Jesus então pede para que as águas e os ventos se acalmem e há aquela grande bonança, né? Aquela grande calmaria. Essa foi a catequese anterior que nós aprendemos muito, né? E hoje, falando então um pouquinho mais sobre o tema de hoje, nós vamos entrar para a historinha da semana. A historinha da nossa semana hoje fala sobre as 7 maravilhas do mundo. Então conta que um grupo de estudantes estavam estudando as 7 maravilhas do mundo. E lá no finalzinho da aula foi pedido a um desses estudantes que fizesse uma lista, como se colocasse ali, né, as 7 maravilhas. Então, embora houvesse alguns desacordos ali, eles começaram os votos. Primeiro, o Taj Mahal, que é um lugar muito famoso no mundo. Depois, a Grande Muralha da China. Terceiro, o Canal do Panamá, por onde passam os barcos, né? Depois, o quarto, as pirâmides do Egito, que vocês com certeza conhecem, que as 3 grandes pirâmides do Egito e umas outras menorzinhas também. Depois, o Grande Canyon, né? Em sexto, o Empire State Building. E em sétimo, a Basílica de São Pedro, que fica lá no Vaticano. E ao recolher os votos, o professor notou um estudante muito quietinho. A menina, ela não tinha virado a folha ainda para votar. E o professor então perguntou se ela tinha problemas com a lista. A menina quieta respondeu: sim, professor, um pouco. Eu não consigo fazer uma lista porque são muitos lugares bonitos. E o professor disse: bom, diga-nos o que você diga-nos, né, o que você já tem feito aí, talvez a gente possa ajudar você. E a menina hesitou. Então ela leu: eu penso que as 7 maravilhas do mundo sejam ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. A sala então ficou completamente em silêncio. E aí? O que nós aprendemos da historinha de hoje? Qual será que são nossas 7 maravilhas? As 7 maravilhas do mundo é uma listinha que fizeram, né, colocando aquelas belezas que nós temos no nosso planeta, né? Mas olha que interessante, o que essa menina coloca na sua lista? Ver, rir, sentir, tocar, ouvir. Quantas as vezes na nossa vida que nós passamos diante, por exemplo, de um quadro bonito e às vezes a gente só olha de leve assim, olha rapidão, já para de olhar aquele quadro, a gente não para admirar as coisas, não é verdade? Às vezes quando a gente está com uma comida gostosa, a gente come rapidão ali, nem prova direito, nem sente o sabor, não é verdade? Quantas as vezes nós deixamos de amar, nós deixamos de sorrir, só na nossa vida corrida ali do dia a dia, a gente não para nem um minutinho para verdadeiramente apreciar aquelas maravilhas que estão todos os dias à nossa volta. Quantas as vezes que a gente acordou de manhã, parou um pouquinho para rezar e se atentou, por exemplo, ao cantar dos passarinhos da manhã? Todas as manhãs. Faça chuva, faça sol, os passarinhos estão lá fora cantando e a gente às vezes nem para apreciar essas maravilhas da natureza. Quantas as vezes que a gente não olha o céu à noite para apreciar as estrelas, os planetas, a lua, não é verdade? Nós preferimos às vezes estar ali com o celular, estar na tela do computador, na tela da televisão, no Netflix, vendo séries, né? Eu sei, não é verdade? E a gente deixa de contemplar essas maravilhas da natureza. Então são lições que a gente leva para a nossa vida. Vamos parar um pouquinho, vamos ver mais, ouvir mais, né? Amar mais, sorrir mais, porque com certeza assim vamos ser também mais felizes. Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia para que juntos então possamos fazer a leitura de hoje. Vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro passo da nossa leitura orante, nós vamos para a leitura do texto bíblico. Vamos ler então no livro de Marcos, o mesmo livro que a gente estava lendo na semana passada. Dessa vez no capítulo 5, vamos ler os versículos 21 até o versículo 43. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus passou novamente de barca para o outro lado,
e grande multidão se reuniu em torno dele à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu aos seus pés, suplicando sem parar: Minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía. Mas ao invés de melhorar, cada vez piorava. Tendo ouvido falar de Jesus, ela foi por trás, em meio à multidão, e tocou na veste dele. Porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia parou, e ela sentiu no corpo que estava curada da doença. Logo que Jesus percebeu a força que tinha saído dele, voltou-se no meio da multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhe disseram: Estás vendo a multidão que te aperta e perguntas: Quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus e lhe contou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé te salvou você. Vá em paz e fique curada de sua doença. Ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido o que falaram, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. E não deixou que ninguém acompanhá-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando muito. Entrando ele, lhes disse: Por que esse alvoroço e essa choradeira? A criança não morreu, está dormindo. E caçoaram dele. Mas Jesus fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai da criança, a mãe e os que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. E pegando a mão da criança, lhe disse: Talita cum, que traduzindo significa: menina, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente, a menina se levantou e caminhava, pois já tinha 12 anos. E ficaram assombrados de grande espanto. Então Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros amigos e amigas, após então lermos essa bela leitura do Evangelho, esse Evangelho que é tão bonito, que hoje nos mostra duas situações muito importantes. Mostra exatamente como o título do nosso encontro. Nós estamos falando sobre Jesus, que é o Senhor da vida, né? E nesse Evangelho de hoje nós lemos duas situações muito importantes, que primeiro foi a cura daquela mulher que sofria de uma hemorragia durante 12 anos, e depois a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, de Jairo, né? E olha que interessante, a partir de agora então nós vamos ver alguns pontos importantes, e antes eu gostaria que você, se você sentir no seu coração, pausar um pouquinho o vídeo, leia novamente a leitura, marque aquele versículo que você mais gostou. Por exemplo, o catequista aqui gostou do versículo 41, que mais tocou meu coração, que fala que Jesus, pegando a mão da criança, lhe disse: Talita cum, que tem o significado de menina, eu lhe digo, levanta-te. Né? Qual versículo que você mais gostou? Se você quiser anotar no seu caderno, se você quiser marcar com grifa-texto, fique à vontade. E agora é hora de nós entendermos um pouquinho mais a passagem de hoje. O evangelista, aquele que escreveu esse evangelho, qual foi? Isso mesmo, Marcos. O evangelista Marcos, ele mostra no texto de hoje, ele insiste, até com um certo exagero, a gente poderia falar, que Jesus é o vencedor das enfermidades e da morte, e com grande poder. Né? Não há remédio que livre o ser humano da morte. Só Jesus é o Salvador que vence a morte e ninguém mais, por melhor que seja. Somente o Senhor é o Senhor da vida. E a salvação,
é a vitória sobre a morte. Então Jesus ele transmite a salvação a todos. Mas o ser humano só vai tomar posse dessa salvação se ele tem fé. Porque só a fé permite que o ser humano, que cada um de nós, possa encontrar a força salvífica que vem de Jesus. E a morte, ela não tem poder sobre quem crê em Jesus, quem crê na salvação de Cristo. Porque a morte é apenas uma condição de passagem para uma vida imortal. A morte, ela só vai ser uma porta ali que a gente passa dessa vida mortal para uma vida agora imortal. E Jesus mostra que a sua missão é restaurar os seres humanos na vida total. E não só libertá-los da doença, mas também livrar a cada um de nós da morte. E um outro ponto, pessoal, muito importante na leitura de hoje é a cura dessa mulher. Quanto tempo que ela ficou com essa doença, essa hemorragia em seu corpo? Você se lembra? Exatamente. Ficou 12 anos, pessoal. Imagina que é 12 anos enfrentando essa doença tão complicada, essa hemorragia que ela passava. Gente, há muito tempo. E essa mulher, quando ela toma fé, ela tem essa fé que vem de dentro, que brota do seu coração. E ela toca a orla do manto do Senhor. E ela fica curada. Jesus sente aquele poder que sai do seu coração, que sai do seu ser. Essa graça que sai para curar aquela mulher. Olha que importante esse dom da fé. Acreditar que Jesus é o Senhor da vida, aquele que pode curar o nosso coração e aquele que vence a morte para nos dar a vida. Que maravilha a leitura de hoje. Não só a cura, mas também Jesus nos dá a vitória, que é a certeza da vida eterna, assim como deu para aquela criança que também tinha 12 anos de idade. Olha a importância do número 12, né? Que representa essa totalidade. Jesus cura não só apenas o nosso físico, mas também cura o nosso espiritual. Cura todo o nosso ser. Que maravilha! E assim, nesse clima de meditação, clima de contemplação, que nós vamos agora para o segundo passo, que é justamente a meditação. Né? O que o texto de hoje, o que o Evangelho de hoje diz para mim? Né? Será que, por exemplo, eu tenho tomado posse da minha salvação pela fé? Eu acredito no Senhor como o verdadeiro Senhor da vida, como o verdadeiro Senhor da história, como o verdadeiro Senhor do meu coração? De que modo, no dia de hoje, eu também posso tocar em Jesus? Será que eu seguro na sua mão? Coloco a minha vida nas suas mãos? Será que eu coloco tudo aquilo que mais machuca o meu coração? Aquelas situações de morte por que nós passamos todas as semanas, será que eu coloco tudo nas mãos de Deus? Eu tenho confiança nele? Será que eu coloco todo o meu coração? Confio na sua graça, no seu poder, que Ele pode me salvar? São perguntas, então, para que a gente possa se fazer hoje e também durante a nossa semana. E é nesse clima, então, de meditação, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, colocando aquilo que nós precisamos, pedindo que Deus sempre esteja presente na nossa vida, que nós vamos agora para o terceiro passo, que é a oração. O que o Evangelho de hoje me faz dizer a Deus? Vamos pedir hoje ao Senhor, que é um Senhor que é Deus dos vivos e não dos mortos, que nos dê a vida e a vida eterna, essa que é uma vida sem fim. Hoje, então, de forma especial, as respostas da nossa oração será: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos para que a Igreja manifeste com sua fé o Deus da vida e viva como comunidade dos ressuscitados. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Também vamos rezar para aqueles que geram a cultura da morte, que se convertam quanto antes, para não serem punidos com a morte eterna. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Vamos rezar também para todas as vítimas de injustiça, da opressão, do ódio, que essas pessoas ofereçam os seus sofrimentos e as suas vidas como a de Jesus, para a conversão dos pecadores. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Vamos rezar também para que nós,
aqui reunidos, ajudemos a fortalecer a cultura da vida, onde estivermos. Estendamos a mão para ajudar as vítimas da cultura da morte. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. De modo especial também, convido você nesse momento a colocar um pouquinho a mão sobre o seu coração e a colocar a sua intenção, a sua prece ou o seu agradecimento. E nesse momento, com bastante fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai, ajudai-nos a participar da vossa vida sem fim. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Já estamos agora, então, meus caros amigos e amigas, no quarto passo, que é a contemplação. Então, o que nós devemos ter esperança a partir do texto de hoje? O catequista agora vai colocar vocês numa situação. Imagina só, quando a gente cai, por exemplo, na rua, né, jogando bola, por exemplo, e a gente rala o joelho, ou a gente chuta sem querer ali o meio-fio, arranca o tampão do dedão, machuca a unha, e a gente cai no chão e a gente tenta se levantar. É mais fácil a gente tentar levantar sozinho com toda aquela dor, ou alguém ajudar a gente a levantar? O que vocês acham? Com certeza, quando alguém ajuda a gente a levantar, não é verdade? Olha que interessante. A partir de tudo que a gente falou hoje, desde a nossa história, depois da meditação do Evangelho, da oração, esse nosso Deus, Jesus Cristo, que é o Senhor da vida, quer também que nessa semana, durante a nossa vida, durante toda a nossa história, que nós sejamos também essa pessoa que sempre estenda a mão àqueles que mais precisam. Porque com certeza, quando nós passamos por uma situação complicada, uma situação difícil, Deus sempre providencia para que cada um de nós seja ajudado por Ele e por nossos irmãos. E é nesse contexto de ajudar o próximo que nós vamos para o quinto passo, que é a ação. Então, o que nós vamos fazer ao longo dessa semana, ao longo do dia de hoje, né? Aqui nós podemos, por exemplo, estender a nossa mão ao longo dessa semana. Quais são aquelas pessoas, por exemplo, que a gente pode ajudar a mudar o pensamento, principalmente aquelas pessoas da cultura da morte, na verdade, aquelas pessoas que só pensam em situações complicadas, como por exemplo o aborto, né? Ou outras situações que são tão complicadas, como a violência, querer matar o próximo e não amar o próximo. Como nós podemos ajudar essas pessoas? Será que nós conhecemos pessoas assim? Como nós podemos fazer que a cultura da vida vença essa cultura da morte? Quem nós vamos ajudar durante esta semana? Aquelas pessoas, talvez da nossa família, às vezes da nossa rua. Que nós possamos mandar uma mensagem de texto ali pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, postar ao longo dessa semana, né, alguma foto, alguma mensagem que fale sobre a vida, que fale sobre o amor de Jesus. E com certeza são pequenos gestos que fazem a diferença. Que ao longo dessa semana, então, nós possamos ajudar aqueles que mais precisam de nós. E é nesse sentido que vamos agora já encaminhando para a nossa oração final, que eu convido você nesse momento a fechar um pouquinho os seus olhos, agradecer a Deus por essa semana que se passou, pela catequese de hoje, por essa semana que virá. Que Deus sempre seja presente no nosso coração, na nossa vida, que a Trindade Santa sempre nos abençoe e nos encha com o poder do Espírito Santo, nos livrando de todos os perigos e nos ajudando sempre a ajudar aqueles que estão precisando, né? Aqueles que precisam de um ombro amigo, aqueles que precisam, às vezes, conversar, aqueles que precisam ser escutados, né? Que nós possamos levar para todos eles o amor de Jesus. Vamos rezar então nesse momento, pedindo a nossa querida Mãe Nossa Senhora, que sempre nos livre de todos os males e nos cubra com seu manto de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São Judas Tadeu, Rogai por nós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, foi uma alegria imensa estar com cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, a sua família. Se Deus quiser, próxima semana estamos aí para mais uma catequese. Um grande abraço, se cuidem e fiquem com Deus.